Hoje eu quero continuar falando um pouquinho do livro de Atos dos Apóstolos. Nós já temos estudado, e temos feito algumas pausas em virtude também das programações da igreja, ou mesmo entendendo que em alguns momentos precisamos fazer isso, trazer outros livros da Bíblia, mas sempre que tivermos a oportunidade nós vamos retornar ao livro de Atos dos Apóstolos e há tantas lições que Lucas, inspirado por Deus, tem a nos ensinar. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Atos capítulo 10. Nós vamos fazer a exposição de todo o capítulo. Porém, meus irmãos, nós não vamos ler tudo de uma vez. Inicialmente nós vamos ler do verso 1 ao 8, depois e o verso 44 a 48, e depois nós vamos caminhar ao longo da exposição aqui nesse texto. O texto bíblico nos diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem és, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Verso 44 a 48, meus irmãos. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai, fala conosco, Deus, e que saiamos daqui desejosos, ó Deus, de viver para a Tua honra, a Tua glória, anunciando este Evangelho que transforma vidas. Ó Deus, é muito bom estarmos aqui, é muito bom poder estar com meus irmãos, mas ainda é melhor quando ouvimos a voz do Senhor através da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus amados, nós vimos que após o milagre da ressurreição de uma mulher chamada Dorcas, ali na cidade de Jope, nós temos isso nos versos anteriores, há algumas semanas eu falei sobre isso. É interessante porque o apóstolo Pedro permaneceu lá. Se você voltar um pouquinho, no verso 43 do capítulo 9, diz assim: Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Veja que Lucas, ele adiciona essa informação para nós. Nós temos essa informação passada por Lucas que Pedro passou muitos dias ali em Jope, na casa de um curtidor chamado Simão, ou seja, um homem que trabalhava com couro e seguindo o itinerário apontado por Jesus lá no começo do livro de Atos, que o Evangelho deveria ser proclamado tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós vemos Lucas narrando isso. Lucas está fazendo e registrando o avanço do Evangelho nessas cidades, o avanço do Evangelho. E agora chega a hora, então, do Evangelho chegar ao que poderíamos chamar dos confins da terra. Veja, meus irmãos, há uma observação que nós deveríamos já de início fazer aqui. O Evangelho já tinha sido pregado em Jerusalém.
já tinha sido pregado na Judéia, já tinha sido pregado entre os samaritanos, em Samaria. Eles receberam também o Espírito Santo e agora o Evangelho chegará aos gentios. E lá no capítulo 9, meus irmãos, nós encontramos que a narrativa que Saulo teve aquele encontro em Damasco, naquela ocasião em que o Senhor aparece a Saulo e ali o comissiona, ali o chama, né? E diz que ele seria um instrumento para levar o Evangelho exatamente aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E nós vimos então a conversão de Paulo, ou a conversão de Saulo. Ele era um perseguidor da igreja, agora ele encontra o Senhor Jesus naquele caminho de Damasco, ele é separado para pregar o evangelho aos gentios. Entretanto, meus irmãos, existe algo belo aqui acontecendo. Porque o primeiro a pregar o evangelho aos gentios não foi Paulo, não foi Saulo. Na verdade, meus irmãos, o primeiro a pregar o evangelho aos gentios é exatamente o apóstolo Pedro, como descrito, narrado para nós aqui nesse texto. Veja, Pedro está aqui tomando a frente, ele estava em Jerusalém quando o Espírito do Senhor desceu sobre aqueles que foram batizados. Quando o evangelho chegou em Samaria, Pedro estava lá, ele foi enviado para conferir se os samaritanos também tinham crido, Pedro e João lá em Samaria. E também ele foi testemunha que este evangelho desceu, caiu sobre eles, eles passaram também a falar em outras línguas, daqui a pouco eu vou mencionar um pouco sobre isso. E agora, mais uma vez, ele é testemunha de que o Espírito Santo está sendo concedido aos gentios. Veja, meus amados irmãos, aquele itinerário que eu comentei, de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e Pedro vai nessa ocasião encontrar agora um homem chamado Cornélio. O texto que nós lemos descreve de forma bastante interessante. Veja, Cornélio é descrito como um homem que teme a Deus, que teme o Senhor. Mas quem é Cornélio? Bem, a informação que nós temos é que Cornélio era um centurião. Você já encontrou um centurião por aí? Não é cinturão, não. É centurião. O que é um centurião? A palavra centurião já aponta para ele, para o ofício dele. Ele era um oficial responsável por comandar 100 soldados. Dentro de um destacamento, ele deveria ser responsável por 100 soldados ali. É por isso que ele era um centurião. E o detalhe é que ele gozava ali de certo prestígio daquele povo. Veja, ele não era só um oficial. Ele não era só um homem que nós podemos olhar e dizer, uau, que grande comandante, que grande oficial. Mas ele também tinha um prestígio daquele povo. Veja, o verso 1 e 2, se você quiser reler comigo, diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. E veja o verso 2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Agora, observe o verso 22. Diz assim, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Meus irmãos, eu acho interessante a maneira como Lucas destaca aqui, como que apresentando o currículo deste homem. Veja, a descrição que nos informa é que ele era um homem de fato respeitado ali por muitas pessoas. O texto trata esse homem como temente a Deus. E agora, repare algo importante. Ele não era um cristão. Ele não era alguém, um cristão e nem tampouco um judeu. O que então era Cornélio e o que podemos esperar aqui nessa história? Veja, meus irmãos, o texto no verso 22 diz que ele obteve bom testemunho de toda a nação judaica. E apesar disso, meus irmãos, ele não era alguém que foi circuncidado. Não era alguém que fazia parte do povo judeu. Ele entendeu quem era Deus, o Deus de Israel,
ele aguardava de fato o Messias prometido, mas ele não havia se sujeitado à circuncisão. Ele era tratado aqui como incircunciso, não sendo do povo judeu, ou seja, era um gentil. E possivelmente esse homem frequentava a sinagoga, possivelmente esse homem cumpria as leis de restrição alimentar e ele dava esmolas, mas ainda faltava-lhe algo. Para alguns, ele deveria se circuncidar. Mas o texto nos mostra, meus irmãos, que é algo muito maior. Ele então era um homem que de fato tinha entendido quem era o rei, o Deus de Israel. O texto nos informa que este homem estava orando, o final do verso 2 fala sobre isso, ele estava orando. Ele conhecia possivelmente o Antigo Testamento, ele aguardava o Messias, e diante disso, meus irmãos, nós vemos essa cena maravilhosa que acontece nesse capítulo 10, e eu quero extrair algumas lições do encontro de Pedro e Cornélio, e como essas lições são tão importantes para nós hoje. Em primeiro lugar, guarde isso: aqueles que pertencem ao Senhor, de modo algum serão lançados fora. Aqueles que pertencem ao Senhor, de modo algum serão rejeitados ou lançados fora. O texto ele vai mostrar de uma forma muito clara essa verdade, meus irmãos. Percebemos aqui como o Senhor, em sua providência, ele está preparando todas as coisas para o encontro de Cornélio e Pedro, a fim de que este homem ouça a mensagem do Evangelho. E conforme eu já afirmei, e que a expectativa do Messias seja então brotada no seu coração, de modo, meus irmãos, que este homem que está agora orando venha ter um encontro com esse seu Senhor, com o Salvador. Observe o versículo 3 até o verso 8. Olha que interessante. Diz o verso 3: esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Irmãos, há uma cena interessante aqui. O final do verso 2 diz que este homem estava orando, e ele tem uma visão. E a visão é de um anjo que aparece para ele, e é interessante que ele tenha a visão e ele reconhece que ele está diante de um ser divino. Tanto é, meus irmãos, que talvez na leitura nós não percebamos isso, mas lá no versículo 4, nós temos aqui uma dica preciosa. O texto diz: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? Veja só, meus irmãos, ele pergunta: quem é, Senhor? E há um detalhe importante nisso, porque um outro personagem também fez uma pergunta como essa. Lá no capítulo 9, Saulo, que estava ali a perseguir a igreja, ouve uma voz do céu: Saulo, Saulo, vamos tomar um café, é isso? Saulo, Saulo, por que me persegues? E qual foi a pergunta de Saulo? Quem és tu, Senhor? Sabe, meus irmãos, é interessante que tanto Saulo, que teve um encontro ali, o Senhor o encontrou, quanto Cornélio, eles estão agora, neste momento, entendendo que Deus está falando. E o que nos chama a atenção é que o anjo anuncia que Deus ouviu a oração, e então ele ordena, Cornélio, os seus empregados, para que corram até Jope, para cumprir aquilo que o anjo havia falado, e que agora ele deve receber aquilo que Deus está preparando para Cornélio,
para Cornélio, para ele se encontrar com Pedro, e ele vai preparar Pedro, e ele então tem toda essa cena, algo fascinante. Veja o versículo 9, meu irmão, minha irmã, até o verso 16. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Meus irmãos, Deus não só está preparando aquele que vai receber a mensagem, como também prepara o mensageiro. Veja, Pedro, o mensageiro que vai falar a Cornélio. E como que ele vai fazer isso? Deus dá a ele uma visão. Pedro, e é importante lembrar aqui, quem era Pedro? Pedro era um judeu bastante zeloso, criado na religião judaica, sabendo que tudo aquilo que a lei dizia, e nesse momento da história, ele ainda tinha muita confusão na sua cabeça. Mesmo tendo um encontro com Cristo ressuscitado, mesmo recebendo da parte do Senhor: Pedro, tu me amas? Ainda assim, Pedro precisava de uma lição. E aqui, meus irmãos, é interessantíssimo observar essa figura que se apresenta no meio dessa visão. Deus pega e baixa um lençol para Pedro ali com animais imundos. E Pedro recebe a ordem: coma, mata e come. Pedro resolve então, e isso acontece sempre, às vezes conosco, dar uma aula para Deus, né? Às vezes a gente quer achar uma desculpa. E veja que Pedro chega para o Senhor e diz: Senhor, eu jamais comi isso. Como eu posso comer isso? Comer alguma coisa impura? E o texto diz, meus irmãos, que por 3 vezes isso ocorreu depois que Pedro disse: olha, eu nunca comi nada impuro. Deus falou: não considere comum ou impuro aquilo que eu purifiquei. E o lençol então se recolheu, e Deus então baixou mais uma vez e disse: Pedro, mata e come. E aí ele mais uma vez disse: Senhor, eu nunca comi nada impuro. Ou seja, está lá na lei, Senhor, eu não posso comer. Está na lei. Até que pela 3ª vez, o Senhor também reafirma: Pedro, mata e come. Ele aparece 3 vezes. É interessante a maneira como Deus trata Pedro. Não sei se você já observou isso, porque Pedro negou 3 vezes que foi perguntado, arguido. 3 vezes o Senhor o indaga: Pedro, tu me amas? E agora 3 vezes. É interessante porque, meus irmãos, o que Deus quer fazer aqui com essa ênfase? Qual é a ênfase desse texto? Porque o texto diz que uma 2ª vez a voz lhe falou, e aqui é o propósito disso, porque diz: não consideres comum o que Deus purificou. Deus estava preparando Pedro, um judeu, para se encontrar com um gentil. Talvez para nós não faça muito sentido hoje, mas veja, havia algo crescente entre os judeus e gentios, havia uma animosidade. Sabe, desde a mais tenra idade, é possível que Pedro havia aprendido que não se entra na casa de um gentil. Desde a mais tenra idade, é possível que ele aprendera que as pessoas que não são de origem judaica são impuras. Para você ter uma ideia, chegava até o ponto de dizer, com relação aos samaritanos, por exemplo, que eles foram feitos para ser abaixo do que é o inferno, como brasas, para aquecer o inferno.
Havia uma animosidade tremenda, meus irmãos. Então Deus vai mandá-lo agora para a casa de um homem gentil. Deus vai enviá-lo até Cornélio. Mas antes disso, Deus trata o coração de Pedro. Que lição preciosa, irmãos. E aí o verso 17, e eu quero ir até o verso 24, olha o que ele diz. Então, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que vieste? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E aí o verso 23 e 24. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se, partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Meus irmãos, que cena interessante, porque Pedro estava perplexo. Qual seria o resultado daquela visão que ele havia tido? E aí, meus irmãos, o texto aponta para algo precioso. Quando você olha no texto, você vai perceber, veja o verso 18, o texto diz assim: e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Veja, esses homens foram enviados, e eles não foram enviados para procurar alguém para levar uma palavra, não, tinha o endereço certo, tinha o nome certo, era Pedro. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, o Espírito do Senhor disse para ele: olha, Pedro, tem homens aí te procurando, vai com eles. Sabe, meus irmãos, é algo precioso ver como que a narrativa da Escritura mostra que Deus, o Deus que nos chama, Ele prepara os seus servos também. Deixa eu te perguntar, quem falou de Jesus para você? A primeira vez, quando você entregou sua vida a Jesus. Talvez você não se lembre, ou talvez possa até se lembrar, mas saiba que desde os tempos eternos Deus já havia preparado isso. Creia que Deus soberanamente prepara a salvação. Ele salvará os que são dele. Deus buscará o perdido. Essa é a mensagem de Jesus. Lembra da mensagem? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, essa tem que ser a nossa convicção. Deus, na sua providência, está criando um ambiente para Pedro, Cornélio, para que se encontrem, para que haja conversão daquele homem. E aqui, meus amados irmãos, serve para nós como uma esperança de que mesmo que venhamos a falhar na nossa conduta de levar o Evangelho, o Senhor tem os seus. E Ele prepara os seus. Verso 28 e 29, se você puder ler, olha o que o texto nos diz. Só ler o verso 25, diz: aconteceu que indo Pedro a entrar, ele saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro levantou-se dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Verso 27, falando com ele, entrou e encontrando muitos reunidos ali. Aí o 28 e 29, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Irmãos, Pedro aprendeu, Pedro entendeu a lição. O que Deus, querendo ali, com aquela visão, não era dizer a Pedro: olha, Pedro, nós estamos tratando de alimento, mas é muito mais do que alimento.
Veja, meus irmãos, o que nós temos aqui nessa história, e na história que se assemelha a muitos outros aqui, como Filipe, que vai ao encontro do eunuco, e isso nós vimos no capítulo 8. Agora, nós vemos que Pedro, mesmo dizendo, não poderia estar aqui, eu estou porque o meu Deus mandou vir aqui. Ou seja, a mensagem é clara, Deus vai buscar aqueles que são dele. E aqui é bastante importante, meus irmãos, que entendamos isso. Os homens colocam barreiras. Muitas vezes, no meio de missões, como nós estamos vivenciando aqui, nós podemos dizer quantas pessoas ainda precisam ouvir do Evangelho. E quantas vezes barramos em obstáculos. Mas não há obstáculo tão difícil que Deus não possa ir. Que Deus não possa levar esta palavra. Sabe, meus irmãos, é interessante porque Cornélio termina o verso 2 dizendo que ele estava orando. E aqui essa oração é interessante porque ela tem o seu ponto de contato quando o anjo diz, olha, a tua oração foi ouvida. Nós não sabemos o conteúdo da oração. Talvez ele poderia estar orando dizendo que queria ver o Messias, encontrar-se com o Messias. E então o Senhor, soberano, prepara os seus meios. Agora, o que é interessante destacar aqui, meus irmãos, e alguns veem erroneamente, acreditam erroneamente, é que uma vez que Deus é soberano, uma vez que Deus tem os seus meios, então eu vou ficar tranquilo, eu não preciso ir e pregar o Evangelho. Uma vez que aqueles que pertencem ao Senhor de maneira nenhuma serão rejeitados, no final alguém vai dizer, ou Deus vai gerar os meios. Isso é errôneo, irmãos. Porque na verdade, nós não podemos ficar esperando Deus mandar um anjo para dizer a quem você tem que pregar. Parece que há muitos, e o problema é que nós queremos a condição, a melhor condição para ir e pregar o Evangelho. Meus irmãos, é o tempo todo. O problema é que essa experiência do anjo que apareceu não é mais necessária. Ela foi necessária no momento histórico, onde o Evangelho está quebrando barreiras. Saindo dos judeus para os gentios. Hoje, Deus usa você. Deus usa a minha vida. Nós precisamos olhar para o Evangelho, observar a ordem de Jesus e pregar o Evangelho. Às vezes nós temos a impressão que as pessoas, para ouvir o Evangelho, têm que ir à igreja. E que bom que vem à igreja. Mas eu não posso alcançar um colega de trabalho seu. Você pode. Eu não posso levar e falar do amor de Jesus, da obra de Cristo, da sua morte, da ira vindoura daqueles que estão fora de Cristo. Você pode. Pedro foi. É interessante a maneira como Pedro destaca que ele diz, olha, eu vim sem titubear, sem vacilar. Meus irmãos, nós não podemos achar que o poder está em nossas mãos. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, os versos 16 e 17, que ele não se envergonha do Evangelho de Deus. Por quê? Porque é poder. Sabe, o importante não é quem prega, mas o que é pregado, a mensagem pregada. Não espere achando que quem vai pregar é o missionário, é o pastor, é o presbítero. Não somos nós todos, meus irmãos. Todos nós somos testemunhas do que é uma vida nova. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda, creia, Deus de forma soberana prepara a salvação e Ele salvará os que são dele e de maneira nenhuma os rejeitará. Talvez para você que está tranquilo, vem à igreja e tem visto tudo de forma tão maravilhosa, louvado seja Deus. Mas imagine alguém, um filho, um pai, uma esposa, um esposo, uma mãe, que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, um amigo que você gostaria muito de vê-lo aqui. Isso é uma palavra de esperança e de incentivo para ir.
Eu gosto de conversar com alguns irmãos, de vez em quando eu vejo que alguns irmãos dizem assim, eu vou na casa de fulano, ora por mim, pastor, porque eu vou levar o evangelho, levar a palavra do Senhor lá na casa deles, eles ainda não conhecem o Senhor. Que bênção, irmãos. Então, essa é a primeira cena que nós devemos ter em mente. A segunda cena, que depende desse texto aqui, é que a salvação vem pela pregação de Cristo, ou seja, pregue o Evangelho. E aqui, meus irmãos, essa é uma ordem para mim e para você. Agora, note, de novo, eu destaco isso. Nós estamos envoltos aqui de uma experiência extraordinária. Um anjo aparece para Cornélio. Pedro tem uma visão. A visão do lençol que desce com os animais. Você já imaginou ter uma experiência como essa? Só que Deus não usou e não deu ordem aos anjos para ir e pregar o Evangelho. Ele deu essa ordem a nós. Sabe, meus irmãos, quando Pedro chega ali na casa de Cornélio, todos já estão ali. O texto nos traz a informação que os parentes, os amigos, chamou todo mundo. Estava ali para receber. A primeira coisa que Cornélio faz nessa cena, ao encontro de Cornélio com Pedro, foi se ajoelhar, se prostrar. Verso 25, eu vou reler, diz assim: aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e esse se prostrou, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Verso 24 já tinha dito, né, no dia imediato, entrou em Cesareia, a casa estava cheia de parentes amigos. Mas o que chama a atenção, meus irmãos, que Pedro, lembra? Aquele Pedro que se destacava, aquele Pedro que geralmente entre os apóstolos era o primeiro que respondia, aquele Pedro que ouve da parte do Senhor Jesus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aquele Pedro que pregou lá no Pentecostes, aquele Pedro que tinha um destaque entre os apóstolos, aquele Pedro que poderíamos dizer, uau, é o Pedro, ruim de mira, mas era o Pedro, que só cortou a orelha do soldado, né? Eu tenho minhas teses aqui. Alguém poderia dizer, uau, é Pedro! E Pedro poderia simplesmente, como os modernos pregadores, a passar entre a multidão ou na casa de Cornélio dizendo, cheguei. Não é cheguei Brasil, não. É cheguei Cesareia. E aí, meus irmãos, o que Pedro faz aqui é belíssimo. Veja, Pedro diz, levanta-se, levante-se. Eu sou um homem como você. Ou seja, a salvação não era porque Pedro estava ali. Não havia nada de especial no apóstolo Pedro. Poderia ser outro, poderia ser Filipe, poderia ser qualquer um que o Senhor enviasse, mas ele enviou a Pedro, porque ele é uma testemunha do que o Espírito Santo estava fazendo e ainda iria fazer. Deixa eu te perguntar, meu irmão, minha irmã, você é uma testemunha do que Deus já tem operado na sua vida? Nós precisamos levar isso a outros. E nesse ponto tinha que ser Pedro, porque ele já havia testemunhado a descida do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia. E aqui, meus irmãos, isso fará toda a diferença. Lá no capítulo 15, se Deus quiser nós vamos chegar em breve, há um concílio, o primeiro concílio da igreja, e Pedro deu o seu testemunho lá no capítulo 15 a respeito do Espírito Santo, que desceu também sobre os gentios, porque ainda havia a animosidade entre judeus e gentios. Mas aqui a questão, meus irmãos, é que Pedro demonstrou que nenhum homem está numa posição de ser adorado. Veja, o texto diz que ele se prostrou aos pés de Pedro e o adorou. No verso 26 diz, Pedro levantou-se dizendo, ergue-se, que eu também sou homem. E ao afirmar isso, meus irmãos, ele está dizendo, eu sou pecador, eu sou falho. A eficácia não está em mim, mas no Senhor. Verso 28, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, qual é a razão que me mandaste chamar? Meus irmãos,
a razão, então, Cornélio passa a afirmar. O verso 29 diz, por isso, 30, respondeu-lhe Cornélio, vamos até continuar aqui, respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Meus irmãos, Cornélio relata o seguinte aqui, eu tive uma experiência, Pedro, eu vi um anjo e o anjo disse que eu era piedoso, que a minha oração e as minhas boas obras chegaram até o trono de Deus. Eu estou aqui relatando isso. Ele chama, e ele diz, olha, esse anjo também mandou chamar Pedro. Mandou te chamar. Sabe, meus irmãos, agora um detalhe que é importante destacar aqui no texto, é que em nenhum momento o texto afirma que este homem foi salvo pelas suas esmolas, pelas suas boas obras. Ele não será salvo porque ele teve uma experiência com um anjo, nem tampouco porque ele fazia as caridades, a boa ação, se é que podemos dizer assim, mas ele vai ser salvo pela palavra de Deus. Olha o verso 32 e 33. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. O que diz o final do texto? Vamos ler juntos? Prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Meus irmãos, Jope era uma cidade, da onde Pedro estava em Jope até onde estava Cornélio, mais ou menos aí 56 quilômetros. E Pedro, mais do que depressa, junto com os homens ali, ele chega para contar a experiência de que ele era um homem que estava diante de um homem que fazia boas obras, no sentido de fazer caridade, mas Pedro estava ali diante dele com boas novas. Que encontro, meus irmãos! Qual é a mensagem? A mensagem é que Jesus Cristo é o Salvador. Muitas vezes, meus irmãos, nós não temos nos lembrado da simplicidade e da grandiosidade desta mensagem. Veja o versículo 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Depois daquela visão, depois daquilo que o Senhor havia falado a Pedro, quando Deus baixou lá o lençol, quando afirmou que ele não deveria considerar comum ou imundo aquele que o Senhor purificou, agora, meus irmãos, ele vai usar isso na sua pregação. A promessa de Abraão é para todos os habitantes da terra, para todas as famílias da terra, ainda que um judeu tenha se perdido com essa mensagem e tenha entendido que Deus era o Deus deles local, era só o Deus dos judeus, ele agora entende que essa mensagem é muito maior. Irmãos, quantas vezes a gente canta, às vezes, ó Rei das Nações, quem não te louvará, quem não glorificará o teu nome? Mas a gente tem pensado nisso, que esse Deus não é o Deus para os bonzinhos, para aqueles que, aos nossos olhos, esse não pode ficar sem ser salvo e receber a mensagem, mas é para todos, até os, entre aspas, indesejáveis. Verso 36, o texto nos diz, eu quero ler o 35 também, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ou seja, não é só de judeus, é dos gentios também. Não é só de um segmento, é para todos.
Paulo vai falar isso nas suas epístolas, que ele evangelizou, pois a vós outros que estáveis longe, e ambos o Senhor fez, o mistério foi revelado, judeus e gentios em um só corpo. Verso 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É interessante, meus irmãos, que Pedro está aqui construindo a mensagem, não uma mensagem que se aquieta em dizer, olha, sua esmola foi ouvida, sua oração foi ouvida, sua esmola foi observada da parte do Senhor, foi dado como testemunho, mas Pedro apresenta Cristo, que é a palavra viva, que é o Messias. Alguns acreditam que Cristo é um sobrenome, mas na verdade não, meus irmãos. É uma palavra hebraica sobre o Messias, no grego aqui, Cristo. É a mensagem. Mas veja ainda, no versículo 38, e diz o texto no verso 38, e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus irmãos, o que Pedro está fazendo aqui é anunciando, ele é o Salvador, ele é o Messias. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, é interessante essa figura dos milagres, que os milagres, eles têm um fim bem específico aqui no livro de Atos e também nos Evangelhos, para mostrar que Jesus era o Cristo, era o Messias. E também que em Atos, para mostrar que os apóstolos, eles foram enviados por Jesus, e Pedro aqui está martelando essa mensagem. Eu estou em nome do Senhor. Verso 39, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Ou seja, Pedro nada mais fez do que anunciar, nós estamos testemunhando. Pedro faz questão de frisar que eles viram não só a morte, mas eles também testemunharam a ressurreição de Cristo, aquele que fora sepultado, mas também agora a sepultura está vazia. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, é vazia. E aí, meus irmãos, verso 40 até o 42, vamos até o 43, diz assim, a este, verso 40, ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Meus irmãos, só para finalizar esse segundo ponto aqui, o que Pedro está fazendo? Qual é a mensagem que Pedro está anunciando? Mas trazendo para nós, qual é a mensagem mais completa que poderíamos dizer e falar? Jesus Cristo. É falar de Cristo. É falar como alguém que teve uma experiência com Deus através de Cristo. Aquele homem precisava ouvir a mensagem do Evangelho para a salvação, a mensagem que aquele que crê em Jesus Cristo, crê que Ele é o Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou e que é juiz de toda a terra, pode perdoar pecados daqueles que se arrependem. Sabe, irmãos, não são as nossas esmolas que vão nos salvar. Não é o punhado de trocados que podemos dar a alguém ou um prato de comida que vai nos salvar. Mas é Jesus. O Evangelho é anunciado a Cornélio e aos seus com fidelidade. E nós temos que entender isso, meus irmãos. Deus, primeiro, Ele busca aqueles que são dele e jamais rejeita. Mas então, Ele usa pessoas, das mais comuns, não os grandes,
apenas os grandes, mas os mais comuns, para anunciar que Jesus Cristo veio, viveu nessa terra, morreu, pagou um alto preço e exortar para que se arrependam. Mais uma vez, não são as nossas experiências que salvam, por mais extraordinárias que elas sejam. Não são as migalhas que podemos dar para alguém. Mas lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo nos lembra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir as músicas da Cassiane. Não está assim lá? Heréticos, capítulo 10? 500 graus de puro fogo e poder? Não. Lá está escrito, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Sabe o que as nações precisam? Redenção. Eles precisam ouvir falar de Jesus. Ninguém é salvo por experiência, ninguém pode ser salvo por fazer boas ações ou boas obras. Cornélio era um homem reconhecido por Deus como alguém que dava esmolas, que poderiam dizer fazia boas obras. Agora, se ele não cresce no Messias prometido, de que valeria as suas boas obras? Irmãos, quantas e quantas vezes nós temos aquela tendência de dizer assim, fulano é tão bom, tão legal, é tão bacana, só falta ele crer em Jesus. Não tem como ele não ser salvo. Eu nem vou falar de Jesus para ele. Paulo vai pensar diferente. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, não há um justo sequer. Às vezes nós caímos nesse erro, às vezes nós caímos nessa armadilha. Só falta ser crente, só falta crer em Jesus, falta tudo. E eu digo isso, meus irmãos, com muito temor. Sabe por quê? Porque cada dia que nós não pregamos o Evangelho é uma oportunidade desperdiçada. Quantas oportunidades perdemos de falar de Jesus? E quando eu estou dizendo isso, eu não estou olhando para os irmãos dizendo foi você, estou falando da minha vida. Mas em terceiro e último lugar, o Evangelho é para todas as nações. Veja, o verso 44 a 48 diz assim, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Só um detalhe aqui, irmãos. Se Deus quiser, nós vamos chegar no capítulo 16 e fala da conversão de Lídia. O texto diz que enquanto as mulheres que estavam ali, Lídia, ouvir da palavra do Senhor, Paulo pregando, o Senhor lhe abriu o coração para atender, para acolher a palavra do Senhor. Veja, Lídia era uma mulher temente a Deus, talvez na mesma situação de Cornélio. E o Senhor lhe abriu o coração. Aqui no texto, no verso 44, diz que Pedro falava quando caiu o Espírito Santo. Pedro não marcou o horário. Pedro não determinou que aqueles que deveriam ser salvos. Pedro simplesmente foi o porta-voz da pregação da palavra. Quem abre o coração é o Senhor, não é você. O verso continua. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Meus irmãos, é isso que nós vamos aprender aqui nesse texto. Não faça acepção de pessoas. O Evangelho é para todas as pessoas. Veja, o que nós aprendemos aqui, o que isso é tão rico para nós. O Evangelho alcança toda tribo, língua, nação. Ela deve ser pregada até aos povos mais difíceis. Sabe, muitas e muitas vezes, meus irmãos, eu tenho assistido um apelo para a destruição em alguns meios, como meios que são tão briguento, não é bem essa palavra, mas rinhento, que quer destruir, matar, perseguir os cristãos. Às vezes ouvimos falar de guerras, rumores de guerras em alguns lugares, e simplesmente batemos palma.
dizendo: olha, é o fim daquela nação que tem matado, decapitado pessoas, violentado. Mas qual a diferença deles ou daqueles que praticam isso para nós? Graça. Porque potencialmente eu poderia fazer as mesmas coisas. Mas Deus me impediu. Ele me alcançou. Ao invés de eu bater palma dizendo: manda mais bombas. E aqui eu não estou defendendo um ou outro, eu estou dizendo: meu papel é dobrar joelhos dizendo: Senhor, misericórdia. Faz com que este evangelho entre nos corações. Veja, meus irmãos, aqui o texto aponta para algo que é universal. O verso 34 e 35, Pedro já tinha dito: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. E agora a pregação alcança os gentios. Essa experiência aqui de falar em línguas é algo precioso, meus irmãos, porque o texto não está falando que eles estavam falando de línguas estáticas ou falando de línguas estranhas. Mas ao invés disso, meus irmãos, a mesma experiência ocorreu também em Samaria. E essa experiência não vai se repetir. Ela só está querendo mostrar, meus irmãos, e aparece algumas vezes aqui no livro de Atos, exatamente para demonstrar que o Evangelho é para todas as línguas, para todos os povos. Sabe, o Espírito do Senhor está sobre os judeus, assim como está sobre os gentios, assim como está sobre os samaritanos, assim como está sobre o povo da Judeia, assim como está sobre todos. E Pedro já havia reconhecido: Deus não faz acepção de pessoas. O texto diz que Pedro ele não foi sozinho, ele foi com outros judeus que estavam ali, que também tiveram a mesma experiência que Pedro teve de visualizar e ver o que Deus está fazendo. E o que acontece, meus irmãos, é que eles ficaram admirados. E aí, o texto termina com essa cena maravilhosa. Eu gosto dessa palavra que Pedro usa aqui, meus irmãos, no verso 47. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes? E aí olha o final do verso: assim como nós. Essa expressão me chama a atenção de que aqui não tem os queridinhos de Deus. O que tem aqui são pecadores que estavam mortos nos seus delitos e pecados e que, assim como os gentios estão sendo alcançados naquele momento, antes foram alcançados. Alguém disse, eu não me recordo, que a pregação do Evangelho é como um mendigo, é como alguém que está morto de fome e que encontra o pão e que sai desesperado para ir anunciar aos outros famintos que eles necessitam também deste pão, aonde encontrar. E veja que mudança maravilhosa, meus irmãos. O judeu que não podia entrar na casa de um gentil, o judeu que achava imundo sentar-se à mesa com um gentil. Nosso texto termina no verso 48 dizendo: então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Além de serem batizados, eles estão em comunhão uns com os outros. Eu termino aqui, meus irmãos, que eu gostaria de destacar alguns pontos que eu falei nessa noite, que eu julgo ser de tamanha importância para nós. Em primeiro lugar, Deus executará de forma soberana e salvará aqueles que são dele. Hoje é dia dos pais. Eu creio fielmente que os pais, e aí eu estou também colocando as mães, deveriam orar mais pelos seus filhos. E a tantos a quanto o Senhor chamar. Eu estava pensando hoje, talvez pareça um exagero da minha parte, mas não sei se a Fabiana vai concordar também, mas eu acho que a gente tem que começar também a orar pelos nossos netos e os nossos bisnetos e a nossa geração que nós nem talvez vamos ver. Mas orar pedindo ao Senhor que este mesmo Evangelho alcance o coração deles. Eu não sei. O Senhor já está lá.
Sabe, creia, meu irmão, minha irmã, nessa verdade preciosa. Lembre-se que Jesus orou àqueles que o Pai lhe deu. Lá no capítulo 17 de João, a oração, nós também estávamos incluídos, a oração sacerdotal. Jesus também estava intercedendo por nós. A segunda lição que nós vimos é que o Evangelho deve ser pregado. Não se deixe levar por aqueles que ficam enfatizando experiências extraordinárias. Não se engane sobre a salvação por obras. Não coloque sua esperança naquele pregador, naquele irmão que prega o Evangelho dizendo, olha, é Jesus e mais alguma coisa. O que conta são os resultados. Essa graça sem graça. Alguém pode dizer assim? Mas ao invés disso, fale de Jesus. Fale daquele gracioso, amoroso, daquele que na cruz deu o seu Filho, Deus Altíssimo deu o seu Filho, seu único Filho, para salvar o perdido. Terceiro e último, não faça acepção de pessoas. A igreja local, ou mesmo de forma universal, toda tribo, língua, povo, nação, todos nós, meus irmãos, somos um só corpo. Olha para o seu irmão que está do lado. Não precisa dizer nada para ele, não vou fazer isso não. Nem precisa ficar olhando muito tempo, vai que ele fala assim, fica me encarando. Esse irmão é igual a você. Não do exterior. Mas eu creio que ele é um pecador que um dia entregou sua vida a Jesus e também foi alcançado. Ele não é melhor do que você. Eu não sou melhor do que você. Somos todos servos aqui dentro. Mas Deus nos alcançou. Alguns têm algumas manias assim, outros de outro jeito. Alguns têm uma fé que às vezes é mais vacilante. Outros, uma fé mais robusta. Mas não há aqui dentro, meus irmãos, ninguém que pode dizer ou bater no peito, eu estou acima da média. Somos todos servos. Que Deus nos abençoe. Que você sinta nessa noite impulsionado a ir e falar de Jesus Cristo. Fala de Jesus. Fala do amor dele. Mas não esqueça de falar do juízo, do que está por vir. Certamente Deus há de agir ao seu tempo, à sua maneira, àqueles que lhe pertencem. Vamos colocar de pé, vamos orar? Senhor, aplica essas verdades em nossos corações. Nos impulsione, ó Deus, a levar a Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a ter um olhar que vai além da nossa vida, do nosso conforto, mas um olhar à igreja do Senhor. Ó Deus, eu repouso, eu descanso na Tua palavra, nessa certeza de que aqueles que lhe pertencem de maneira nenhuma serão lançados fora. E se entregamos a nossa vida ao Senhor, só o fizemos porque um dia, dentro da eleição graciosa, o Senhor nos escolheu. Isso não nos torna melhores. Isso não nos torna, ó Deus, por mérito, merecedores, mas nos torna, sim, como servos, como filhos na casa do Pai, que foram adotados. Mas, ó Deus, coloca palavras nas nossas bocas. Dá-nos, ó Pai, o desejo de aprender mais da Escritura para anunciar e falar mais. E que, por fim, nossos olhos não estejam, Pai, postos a fazer acepção de pessoas, mas entre todos os povos, anunciar a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito na nossa vida e na vida do teu povo. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Deus soberano, que o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã
e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos.